Histórias de colisões brutais entre corpos celestes foram registradas em diferentes épocas e, em muitos casos, foram responsáveis por transformações profundas no ambiente terrestre, quer seja pelas formações de crateras gigantescas ao redor do mundo, ou até mesmo provocando de forma direta ou indireta a extinção de milhares de seres vivos no passado. Para muitos astrônomos, existindo a possibilidade de colisão com o nosso planeta, a ciência busca conhecer mais sobre estes corpos celestes, que podem representar um perigo catastrófico para a Terra. Neste documentário, você vai conhecer um pouco mais sobre asteroides, cometas e meteoroides. O que são, quais as diferenças e, acima de tudo, a real influência que estes corpos celestes apresentam para a vida que conhecemos. Ao contrário de cometas formados por gelo e gases, os asteroides são geralmente metálicos. Esses corpos rochosos surgem a partir da destruição de outros corpos celestes, como por exemplo da colisão entre planetas. Em nosso sistema solar, a grande parte dos asteroides localizam-se entre as órbitas de Marte e Júpiter. Assim como os demais planetas, esses milhões de pedregulhos giram em torno do Sol. Sem um formato definido e gravidade suficiente para ser denominado de planeta, um asteroide gigante pode ser chamado de planetoide, como por exemplo Ceres, um asteroide com aproximadamente 950 km de extensão. No entanto, quando menores, asteroides recebem a denominação de meteoroides. Ao redor do mundo, muitas crateras se formaram a partir da colisão de asteroides com a superfície terrestre. Isso prova que, certamente, não estamos livres de colisões que podem afetar a vida na Terra. A destruição da superfície terrestre poderia ser bem maior. Graças ao atrito com a atmosfera terrestre, meteoros e asteroides sofrem destruição parcial ou quase total da sua estrutura. Ambientes com atmosfera menos densa ou ausente, como o exemplo da Lua, a formação de crateras torna-se mais evidente. Sem atrito, os meteoritos criaram sucessivos impactos formando crateras, atualmente visíveis na superfície lunar. Quando asteroides pequenos, chamados meteoroides, se adentram na atmosfera terrestre, passam a ser chamados de meteoros, palavra de origem grega meteoron, que significa fenômeno no céu. A velocidade de 250 mil km por hora resulta em atrito que destrói a maioria dos meteoros na atmosfera terrestre, gerando pequenos detritos conhecidos como meteoritos. Muitas culturas preferem chamar tal evento de estrela cadente, e não é difícil ouvir histórias que associem a passagem de meteoros relacionados a eventos importantes na história humana. Entre os grandes meteoros que conseguiram atingir a superfície terrestre, destacam-se o meteorito de Robo-West, com 59 toneladas encontrados na Namíbia. Podemos também citar o meteorito Cabo York de 30 toneladas encontrado na Groenlândia e atualmente em exibição no Museu Americano de História Natural da cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Há ainda outros casos registrados, como o meteorito de Willamette, encontrado no estado de Oregon, nos Estados Unidos, e é considerado o sexto maior do mundo. No Brasil, o meteorito de Bendegó, pesando mais de 5 toneladas, foi achado por um jovem pastor de gado, no sertão baiano, em 1784. Por ordem do imperador Dom Pedro II, em 1886, uma comissão coordenada por José Carlos de Carvalho, Humberto Saraiva Antunes e Vicente José de Carvalho, se encarregou de transportar o meteorito que hoje se encontra no Museu Nacional na Quinta da Boa Vista. O meteorito do Bendegó foi a única peça que resistiu ao incêndio ocorrido no museu em 2 de setembro de 2018. Mas com tantos relatos sobre impactos na superfície terrestre, seria possível tais meteoritos atingir pessoas ou representar de forma ampla um perigo para os seres vivos na Terra? Pelos registros da história em diversas partes do mundo, sim. De acordo com dados científicos, a história mais trágica de colisão que aconteceu envolvendo o planeta Terra e um asteroide de 10 km de extensão aconteceu há 65 milhões de anos atrás, no final do Cretáceo. O evento trágico aconteceu no México, formando a famosa cratera de Chicxulub.
Acredita-se que o impacto deste asteroide tenha levantado poeira suficiente para encobrir a luz solar por longo período e não possibilitando a fotossíntese das plantas na época. Consequentemente, os dinossauros herbívoros que se alimentavam de plantas morreram e os dinossauros carnívoros, sem os herbívoros para lhes servir de alimento, também morreram, decretando o fim da era destes seres vivos. Na Itália, um caso relatado em Cremona no ano de 1511 e outro em Milão em 1650 registraram a morte de 2 monges por queda de meteorito. Em 1674, 2 marinheiros teriam sido mortos pela queda de um meteorito que acabou atingindo o barco onde estavam. Em 1847, em Braunau, na Áustria, um meteorito de 17 quilos atingiu o teto de uma casa, provocando ferimentos leves em 3 crianças. Em 1954, na cidade de Sylacauga, do estado do Alabama, nos Estados Unidos, um meteorito de 4 quilos perfurou o teto de uma casa e atingiu a perna de uma mulher adulta. Em Uganda, no ano de 1992, um fragmento de meteorito, após colidir com uma árvore de bananeira, atingiu um jovem rapaz sem provocar ferimentos. Em 9 de outubro do mesmo ano, em Peekskill, no estado americano de Nova York, um Cadillac estacionado teve a parte lateral traseira destruída pela queda de um meteorito. Na Alemanha, em 2009, um jovem de 14 anos foi atingido por um meteorito muito pequeno, do tamanho de um grão de ervilha. O jovem afirmou estar orgulhoso por ter sobrevivido ao acontecimento tão inesperado. Infelizmente, os meteoritos já provocaram vítimas fatais, como a morte de um bovino na Venezuela em 1972. Mas este ocorrido apenas foi comprovado pelo Instituto de Investigações Espaciais da Rússia em 2016. Outro caso registrado de vítima fatal, neste caso de um ser humano, ocorreu em Tamil Nadu, na Índia. O meteorito atingiu o interior de uma faculdade, vitimando um motorista de um veículo e mais outras 3 pessoas ficaram levemente feridas neste evento. Apesar da morte ter sido confirmada pela ministra da Índia, Jayalalitha Jayaram, a NASA, agência espacial americana, não confirmou o caso, afirmando que a morte do motorista pode ter sido provocada por uma possível explosão no solo. Fatos como este realmente são raros. Afinal de contas, não é todo dia que podemos ver meteoritos caindo por aí. Então, todo caso, é sempre bom contar com a sorte. E é claro, sempre que possível, olhar para cima pode ser um bom negócio, nem que seja para conferir o tempo. Se você gostou desse vídeo, dê aquele like e se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui e te espero em nosso próximo encontro. Até mais!